Hoje vamos falar sobre construção de treinamentos. Nós vamos ter 2 horas de live hoje. Agora, de 8 às 9 horas, eu vou falar para vocês estruturas, ideias sobre como montar um treinamento. E após as 9 horas, eu tô meio ofegante. Tava no instituto, tive que vir correndo para chegar aqui em casa para poder fazer a live aqui, pessoal. Como que tá o áudio aí? E depois das 9 às 10, eu vou estar recebendo um parceiro de missão, Marcelo Lilman, que é um dos maiores especialistas em treinar treinadores aqui do Brasil. Das 9 às 10 horas ele vai estar aqui com a gente. Fala, pessoal, ótima noite! Preparados para mais uma live, preparados para muita transformação, para entender mais sobre construção de treinamento, para entender mais como gerar transformação através de treinamento. Como eu falei, tô ofegante que eu vim correndo, subindo as escadas. Até antes de começar aqui a live, vou falar umas coisinhas em off para vocês, que todos os dias eu troco a escada pelo elevador. Eu moro no 5º andar de um prédio e eu acredito que essa estratégia é uma estratégia de poder, no longo prazo, fazer a diferença. Sabe, essa ideia de hoje eu vou trocar a escada pelo elevador. Contrário. Oi, Lorena. Troca o elevador pela escada. Ah, é? Eu falei, a Lorena falou ali comigo, é mesmo. Eu troco o elevador pela escada. Então todos os dias eu subo de escada. Isso me ajuda, eu acredito, de alguma forma. E pessoal, vamos lá, para começar essa live de hoje. Tava lá no instituto, vim aqui para casa para depois ficar aqui com a Lorena, que a gente vai ficar junto até 10 horas da noite aqui. Então, nessa live, quais os temas que nós vamos abordar aqui? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar sobre estrutura de treinamento. Eu vou falar para vocês a diferença entre palestra, treinamento, workshop. Entender também sobre treinamento de final de semana. Como é possível fazer isso? Como entrar nesse mundo? É preciso já ter experiência com atendimento para montar um treinamento? Qual que é a diferença entre atendimento individual e um treinamento? Tem alguém aqui, só para saber, que está nessa live, que já pensou na ideia de trabalhar com treinamentos ou ministrar algum tipo de treinamento? Comenta aí. Comenta aqui nos comentários. Eu já. Se você já... Opa, deixa eu ver aqui quem chegou. Henrique, seja muito bem-vindo. Elton, seja muito bem-vindo. Quem aqui já pensou na ideia de ou trabalhar com treinamentos ou ajudar alguém através de treinamentos? Coloca aí. Eu, aqui ó, o Andy falou, boa noite. E mais? Sim, tem pessoal falando aqui, ó. Pessoal, então nessa live, essa live aqui, ela vai ajudar não só quem quer trabalhar com treinamento, não só quem pensa em um dia trabalhar com treinamento, ou quem já trabalha com treinamento. Essa live vai ser bem legal, beleza? E outra coisa, nós vamos tirar alguns mitos aqui, eu vou compartilhar um pouco da minha história, trabalhando como treinador. Um dos pontos comuns que acontece, quando você é impactado, transformado de alguma forma, com dinâmicas do desenvolvimento humano, a chance é que você vai se apaixonar por aquela área. E quando nós nos apaixonamos por aquela área, aos poucos nós nos desenvolvemos, nós nos tornamos seres humanos melhores de alguma forma. Nós conhecemos mais sobre as nossas forças, nossas limitações. Isso é tão poderoso que de repente a gente começa, caramba, eu queria que mais pessoas vivenciassem esse processo. E aí algo começa a acontecer, seja você começa a indicar para outras pessoas vivenciarem esse processo de transformação, ou seja, você começa também a trabalhar, seja atendendo, fazendo sessões individuais, seja ministrando workshops, seja ministrando palestras, seja ministrando treinamentos. Só para saber do público aqui, quem aqui já ministrou alguma palestra em algum momento? Coloca eu nos comentários. Quem aqui já fez alguma palestra em algum momento? Coloca eu nos comentários para saber. Beleza? Vamos ver aqui quem já deu palestra em algum momento. Já falou assim, cara, eu já fiz uma palestra. Pelo menos a minha primeira palestra eu já fiz. Aqui, ó, o Semiguni já fez palestras. Parabéns, Semiguni. Aqui, ó, a Jaqueline Dias também já fez. A Thelma também. Ico também. Legal, tem uma galera aqui que já faz palestras. Então esse conteúdo vai ser bem legal. E só para saber, quem aqui, que está aqui nessa live hoje, gostaria de um dia fazer uma palestra?
Ou melhorar a comunicação em público? Ou se sentir bem para poder se expressar? Quem gostaria? E fala, caramba, eu gostaria de poder ajudar outras pessoas de forma a melhorar a minha comunicação em público, de forma a melhorar a minha forma de me expressar para as outras pessoas. Então, esse conteúdo aqui pode ajudar vocês. Então vamos falar aqui sobre alguns pontos. Primeiro eu vou começar contando um pouco da minha jornada. Eu nasci em São Gotardo, é uma cidade do interior de Minas Gerais, e lá eu sempre tive a vontade de ajudar pessoas. Eu vou resumir assim bem para poder passar o conteúdo sobre treinamentos aqui e palestras para vocês. E a partir de então, em 2010, veio uma vontade muito grande. Eu larguei o curso de administração, entrei no curso de psicologia. Quando eu entrei no curso de psicologia, aos poucos eu comecei a ministrar palestras, em 2012, já ministrando palestras. E no início, muito de forma não remunerada, eu cheguei a fazer centenas de palestras gratuitas, sem estratégia, sem entender exatamente onde aquilo ia dar. Só que eu continuei fazendo, e eu continuei fazendo. E aos poucos, eu fui melhorando a minha habilidade. Até que eu consegui criar estratégias para fazer atendimentos individuais, e eu lotei a minha agenda de atendimentos individuais. E aos poucos eu pensei, caramba, tem tanta gente precisando de ajuda que eu vou começar a treinar outras pessoas para que elas também possam atender, possam ajudar outras pessoas e também se transformarem de alguma forma. E ali foi quando o Instituto Romani nasceu em 2015. E desde 2015 nós ministramos treinamentos e formações por todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou a ministrar até 2, 3 turmas de formação por mês com o Instituto Romani de Hipnose Transformacional. E assim, basicamente, foi a jornada. Só que aqui eu estou resumindo muito. Por que resumindo muito? Vocês acham que no meio disso daí não teve momento que eu pensei em desistir? Vocês acham que no meio disso daí teve um momento que eu não estava sabendo como fazer a minha transição de carreira? Como que eu vou fazer para viver do desenvolvimento humano? Eu passei por isso. E eu tenho certeza que várias pessoas que podem estar assistindo essa live talvez estão vivendo esse momento, ou de transição de carreira, ou querendo entender, como que eu faço para poder realmente viver e viver bem do desenvolvimento humano? E por que eu estou falando isso? Porque tem algumas formas interessantes. Uma, você pode trabalhar com atendimentos. 2, você pode trabalhar com treinamentos. 3, você pode trabalhar com cursos e cursos online. 4, você pode trabalhar com workshops e palestras. Olha que legal, aqui exemplos de formas. 5, você pode trabalhar com recorrência, com construção de uma comunidade. E sabe o que é legal? Aos poucos você começa a masterizar e você começa a juntar tudo e você pode fazer um pouquinho e se especializando em cada uma das áreas. Quer um exemplo? Hoje eu ministro treinamentos. Hoje eu tenho cursos online. Hoje o Instituto Romani, ele faz workshops, a gente ministra palestras. Só que a gente tem um foco principal a cada momento. E o foco nosso hoje é o movimento transformacional, que é a nossa comunidade. Dentro do movimento transformacional, tem um conteúdo por mês específico sobre um tema específico. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo essa live aqui sobre construção de treinamentos, sobre construção de palestras, treinamentos. E dentro do movimento transformacional vai ter um conteúdo do mês só sobre como criar treinamento, destrinchado passo a passo. Para os membros, é como se fosse um Netflix do desenvolvimento humano. Eu estou falando desse modelo porque às vezes uma pessoa, ela pega muito e acredita que tem que ser só do jeito que ensinaram para ela ou na faculdade ou no modelo tradicional. Então, só para saber, tem alguém aqui que é terapeuta? Quem é terapeuta? Coloca eu. Quem é terapeuta? Só para saber, quem aqui é terapeuta, ou coach, ou psicólogo, ou trabalha atendendo pessoas? Coloca eu, só para saber. Quem trabalha atendendo pessoas, digita eu nos comentários. Digita eu nos comentários. Quem trabalha ajudando, fazendo atendimentos para as outras pessoas. Ó, eu quero saber de vocês, ó. Terapeuta Silvana falou eu, o Dalmo falou eu, a Karim, ó. Então tem uma galera aqui que trabalha também fazendo atendimentos. Eu quero que comece a cair essa ficha para vocês. O modelo de negócio, você tem que pensar formas dele começar a ser escalável. Como assim formas dele começar a ser escalável? No início, as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano começam a acreditar, caramba, eu queria ter a minha agenda lotada de clientes. E sabe o que é uma realidade? Que às vezes precisa de algum tempo para essa realidade começar a cair a ficha?
é que no fundo você não quer ter sua agenda lotada de clientes, a maioria das pessoas. Por quê? Porque de repente você se vê sem tempo, com a agenda lotada de clientes, e olha que interessante, não é escalável. Chega um ponto que você chega no teto. Vou dar um exemplo. Vocês sabiam, olha que interessante, que a média, não estou falando que eu quero que vocês sejam assim, mas a média da maioria dos terapeutas no Brasil ganha em média R$ 1.500. Dentro do movimento transformacional, nós subimos muito essa régua. Nosso objetivo é que as pessoas que estão lá dentro consigam fazer mais de 10 mil por mês com desenvolvimento humano e tendo conteúdo recorrente mensal para que eles tenham as ferramentas para isso. Só que, olha que interessante, para que isso aconteça, não é o Romani que vai fazer por você, você tem que colocar em ação. E tendo esse acompanhamento fica muito mais fácil, com conteúdos mensais. E como que é possível fazer isso? Você vai ter que ser bom em fazer intervenções, você vai ter que ser bom, isso é o básico, você tem que ser bom na área do desenvolvimento humano. E para isso, por exemplo, tem um curso de hipnose transformacional, que ensina técnicas e técnicas profundas para você fazer intervenções, gerar transformação. Você precisa das ferramentas. Porque não adianta querer montar um treinamento se você ainda não tem noção de como você pode gerar transformação na vida das pessoas de forma realmente expert. Não é um negócio que, beleza, eu aprendi agora, eu vou fazer agora, só que eu acredito em você. Só que você tem que começar errando. Você tem que começar antes de estar pronto. Olha que interessante isso. Não quer dizer que você vai fazer o maior treinamento com milhares de pessoas do dia para a noite. Mas você pode fazer um treinamento com 5 pessoas, com 10 pessoas, com 20 pessoas. Um treinamento do seu jeito. E as pessoas vão gostar. Você tem que honrar os primeiros. Você tem que honrar as pessoas que estão com você. Porque assim começam a vir mais. Isso aqui é um exemplo. Olha que interessante. Eu já estava com outra coisa, que é um mito muito, muito engraçado. Que as pessoas pensam assim, cara, eu não consigo o cliente, então eu vou buscar cliente de treinamento. Não, então provavelmente a chance vai ser difícil também. Porque a estratégia é basicamente a mesma. O que está mudando é que antes, se você entendia como atrair clientes 1 a 1, agora você entende como atrair cliente de treinamento. Você entender formas de atrair cliente, construção de um bom funil é essencial para que o negócio possa se desenvolver. E se você trabalha como terapeuta, se você trabalha na área do desenvolvimento humano, olha que legal, se você trabalha na área do desenvolvimento humano, é importante cair a ficha da escala. Como assim? Imagina isso, se você atender todos os dias e tiver com a agenda cheia, com a agenda lotada, quanto que é o máximo que você pode ganhar? Vamos colocar aí, sei lá, 15 mil? Quanto que é o máximo que você pode ganhar? Se tiver com a agenda lotada atendendo o dia todo. Beleza, não, eu cobro mais caro, então 20 mil, 30 mil? Beleza. Agora olha que legal. Quando você pensa modelos escaláveis, seja, eu posso ter um curso online e de repente eu posso fazer centenas de vendas desse curso online. Só que eu preciso entregar algo de valor. Ou eu posso ministrar treinamentos. E nesses, vou dar um exemplo. O Instituto Romani fazia turmas com em média ali 20, 25 pessoas, 2, 3 turmas por mês. A um ticket de 2.997. Faz as contas. Vamos fazer as contas aqui. Quanto que dá? Vamos pegar 20 vezes 3. Quanto que dá 20 vezes 3? Você sabe a conta. Quanto que dá isso em R$ 1.000, entenderam? Então, você consegue escalar o seu negócio. E eu tô falando sobre isso porque essas estratégias aqui são estratégias para começar a pensar formas de levar o seu negócio para um próximo nível. Mas não adianta pensar em levar o seu negócio para um próximo nível se você já tá, cara, eu tô com dificuldade de conseguir cliente, deixa eu levar para um próximo nível. Não, a chance que você vai ter dificuldade no próximo nível também. E agora, um exemplo, comigo. Quando eu fiz um treinamento que eu coloquei quase 100 pessoas na sala, a um ticket de R$600 e foi quando caiu a ficha. Caramba, eu tenho que ensinar as pessoas como vão fazer isso aqui. Eu tenho que ensinar elas a gerar transformação profunda assim como eu estou fazendo. E quando eu fiz esse treinamento, eu vendi um ticket mais caro. Na época foi mais ou menos R$5.000, alguma coisa. Foi R$6.000 na época. E isso já tem mais de 5 anos. E quando eu fiz essa oferta, caramba, eu fiquei na hora pensando, então eu tenho que entregar. E eu queria que a turma tivesse ali pelo menos umas 15, 20 pessoas. Sabe quantas pessoas se inscreveram nessa primeira oferta? Eu consegui fazer 6 vendas. E uma coisa muito legal é que eu estava incomodado. Eu queria dar o treinamento, só que ao mesmo tempo, cara, e se não der ninguém?
E aí eu marquei a data. E quando eu marquei a data, aquele treinamento tinha que acontecer. Eu tô contando isso lá atrás, isso em 2015. Esse treinamento tinha que acontecer. E quando eu coloquei a data e eu vendi o primeiro, já se tornou real. O Instituto Romani estava saindo das ideias e se tornando um instituto de verdade, porque de repente a gente fez a turma com 6 pessoas. E através daquela turma com 6 pessoas, eu pensei, caramba, eu vou entregar a melhor formação, a formação mais transformadora. E foi muito, muito impactante, muito transformador. As pessoas saíram de lá, assim, pessoas que resgataram um relacionamento. Foi várias histórias dentro ali daquela turma com 6 pessoas. E o melhor, essas 6 pessoas continuaram levando transformação para frente. Depois, eu me tornei um ser humano que tinha mais recursos para entender mais sobre treinamento, para entender mais sobre estratégia para pôr as pessoas no treinamento, para entender mais sobre estrutura do treinamento. E o que aconteceu? Que a segunda turma, como que tá o som para vocês? Teve gente que falou que o som não tá bom. Confere aí para mim, antes de eu continuar falando, Como que tá o som para vocês? Dá um ok se o som estiver legal. Se não estiver legal, vocês me avisem. Como que tá o som? Isso vai ser importante para a gente poder continuar aqui. Beleza? Como que tá o som para vocês? Confere aí para mim. O som tá legal? Aparentemente tá... Ó, o som não está bom, está ótimo. O som está ótimo. Então aqui o som tá legal. É importante ver isso daqui, porque eu quero que a live tenha um conteúdo legal e que vocês estejam ouvindo bem. Se você não está ouvindo, aumenta o som aí, dá uma olhada no aparelho, talvez entre e sai de novo da live, porque tá ótimo. O pessoal tá falando aqui que tá ok. Então o som tá sendo enviado. Agora, ó, então vamos lá. Quando eu comecei esse primeiro treinamento, eu honrar aqueles 6 primeiros e pensar, caramba, eu vou entregar a melhor experiência do mundo, foi uma das coisas que fez a diferença para que eu pudesse fazer uma segunda turma ainda melhor. E essa segunda turma, olha, por que eu digo ainda melhor? Porque se você achar, cara, eu já sei de tudo, eu posso parar, você tá morrendo. Quem não tá crescendo tá morrendo. Sabe o que eu faço o tempo todo? Eu olho o meu treinamento e eu olho, caramba, como eu posso entregar uma experiência ainda melhor? Como eu posso fazer essas pessoas garantirem mais a implementação? Por exemplo, lá no Movimento Transformacional, a gente tem uma comunidade fechada de membros no Facebook para o pessoal poder fazer perguntas. Tem as perguntas também que eles podem deixar na própria plataforma. Eu coloco uma pessoa para responder essas perguntas em até 24 horas. Então, eu mesmo respondo muitas dessas perguntas. Para ter ideia, são ali milhares de perguntas. E a gente busca entregar uma experiência cada vez melhor. Se precisar de ligar para o cliente, tem a nossa equipe para tirar alguma coisa, entender ali o que está acontecendo. Quem é do movimento transformacional sabe disso. O movimento transformacional também não se trata só do Romani, é uma comunidade onde todo mundo está crescendo junto. E eu estou falando sobre isso daqui porque isso tem a ver com mentalidade de escala. Eu acredito muito nessa ideia de que você tem que entregar uma experiência extraordinária. E isso é muito mais importante, essa entrega extraordinária é uma das coisas mais importantes, apesar de ser a base do negócio. Se você está pensando, cara, como que eu vou vender, é importante. Isso é extremamente importante também. Mas mais importante, antes de pensar em como você vai vender, você tem que pensar, caramba, a minha entrega, ela realmente faz a pessoa se sentir bem. Porque aí você acredita tão forte que você, quando você oferece o seu produto ou serviço, aquilo começa a ser assim dentro de você. É uma transferência de sentimentos. É como se eu falasse, cara, se esse cara não se inscrever no treinamento, ele está perdendo uma grande oportunidade. E eu tô falando sobre isso porque essa é uma mentalidade que o treinador tem que ter. E o treinador, vamos falar sobre estratégias de treinamentos aqui. Quem aqui gostaria de ver ou ouvir uma estratégia muito legal sobre a estrutura de um dia de treinamento? Quem aqui tem interesse? Fala assim, cara, eu tenho. Coloca aí, eu. Se tiver, enche de coraçãozinho aqui, porque agora eu vou entrar num conteúdo que vai gerar transformação. Inclusive, se você conhece alguém que trabalha com desenvolvimento humano, é agora, cara, eu vou falar um conteúdo aqui que só esse conteúdo aqui vale milhares de reais. Por quê? Porque é o ouro de entender como estruturar um treinamento que gera transformação. Então aqui, agora, eu vou falar esse conteúdo. Pega o aviãozinho, sabe esse aviãozinho que tem aqui no canto? Pega esse aviãozinho e manda ele para no mínimo uma pessoa. Alguém que você sabe, caramba, ele gostaria de ver aqui mais sobre a estrutura de treinamento. Porque é agora que eu vou entregar o ouro de entender como montar um treinamento. Vamos lá, manda aí para uma pessoa. Manda para uma pessoa agora. Beleza? Deixa eu mandar aqui. Beleza, mandei aqui para o meu amigo Léo.
Beleza. Manda aí para uma pessoa. Manda para uma pessoa no aviãozinho. Então vamos lá. Olha que estrutura legal de treinamento. Um treinamento, você não precisa gerar só conteúdo de informação. Um treinamento, ele tem que gerar transformação. Olha que poderoso isso que eu falei. A diferença entre um professor e um treinador é que o professor, ele ensina. O treinador faz a pessoa aprender e se transformar. Olha isso. E eu tô falando, olha, e eu honro os professores. O que eu tô querendo dizer com isso é porque tem professores que não são só professores, eles são treinadores também. Eles são, de certa forma, algo além de professor quando ele gera essa transformação. Sabe aquela pessoa, ou talvez você tenha tido algum tipo de professor que você guarda com você, você lembra as transformações que ele gerou? Ele não fez um papel só de professor. E esse papel que você tem que pensar em fazer. Porque conhecimento, hoje você pode encontrar no Google. E o que as pessoas realmente estão buscando vai além do conhecimento. As pessoas estão buscando algo que gere, além do conhecimento, a transformação. Se o seu treinamento não gera transformação, você já tem que olhar ali o que está acontecendo. E eu vou mostrar aqui um passo a passo de estratégias para gerar transformação. Vou dar um exemplo. Um treinamento de desenvolvimento humano, seja na área de hipnose, seja na área de coaching, de programação neurolinguística. Como você pode começar? Um bom começo de treinamento é envolver as pessoas que estão ali. Você precisa fazer essas pessoas se conectarem. Isso cria um grupo, cria uma comunidade. Então, olha, é muito importante, seja você professor, seja você treinador, você precisa fazer o grupo ficar fortalecido e unido. As histórias, as pessoas querendo se conectar. Então, essa abertura, alinhar as expectativas, essa abertura é muito importante, porque aquilo vai determinar como será o treinamento a partir de então, porque se a pessoa não se conectar com o treinamento, ela acaba não prestando atenção em nada. Agora, se você cria uma estrutura ou dinâmicas no início para que as pessoas possam se conectar, isso faz com que as pessoas tenham uma experiência que vai muito além só do instrutor. É o grupo, isso é muito mais forte do que só o instrutor. Então vamos lá, primeiro ponto, fazer as pessoas se conectarem. Outro ponto importante, um treinamento bem estruturado, precisa haver algum tipo de oferta a partir do treinamento. Romani, como assim? Mas o cara já vendeu um treinamento e ele vai vender outro treinamento? Se você não fizer isso, você é egoísta. Egoísta. Por quê? Vou dar um exemplo. Olha que interessante. Tem alguém aqui que assiste alguma série que gosta muito? Ou melhor do que série, vamos pegar uma música. Você tem uma banda favorita? Você tem uma banda que você gosta? Por exemplo, talvez você gosta muito de Beatles. Talvez você gosta muito de Pink Floyd. Talvez você gosta muito de algum tipo de músico que você gosta. Você tem algum músico que você gosta? Coloca aí um músico que você gosta. Coloca nos comentários. Ou algum músico que você gosta, ou alguma série, um seriado que você assiste e você fala, cara, eu gosto demais disso aqui. Coloca aí, que eu quero saber. Você tem uma banda aí que você gosta? Cara, se você gosta, ó, sou fã do Queen. Olha que legal, sou fã do Queen. Qual a banda que você gosta? Coloca aí embaixo que eu quero saber. Coloca o seu comentário. Qual a banda que você gosta? Porque aqui vai cair uma ficha enorme para você entender que quando você não oferece algo para quem já é seu cliente, você é egoísta. Beleza. Ó, eu sou fã do Queen, teve uma pessoa que falou, qual a sua banda favorita? Coloca aí, J Quest. Qual a sua banda favorita? Coloca que eu quero saber. Vangelis, olha que legal. Sepultura. E assim, ó, a série The Mentalist, Linkin Park, olha que legal. Ó, The Mentalist também, olha que legal. Então vamos lá, vamos pegar aqui Freddie Mercury, seriado Friends. Ó, eu vou pegar aqui algumas pessoas, vamos supor aqui a Michelle. A Michelle falou do Friends. Michelle, você falou que gosta muito de Friends, não é? Michelle, se o Friends lançasse, terminou, acabou essa temporada de Friends, né? Então, se lançasse uma nova temporada de Friends, você ia querer assistir? Você ia ficar feliz e ia querer assistir essa nova temporada de Friends? Aqui, a Sirlene falou This Is Us. Se saísse uma nova temporada de This Is Us, você ia querer assistir a nova temporada de This Is Us? Teve gente que falou aqui, Queen. Se saísse a nova música, se Queen lançasse um novo álbum, você ia querer ter acesso àquele novo álbum do Queen? Aqui teve gente que falou Legião Urbana. Se você saísse a novo álbum do Legião Urbana, você ia gostar de ouvir o novo álbum do Legião Urbana? Então,
Ele tá te fazendo um favor de oferecer isso para você ter acesso. Seja o novo álbum do Queen, seja o novo álbum do Pink Floyd, do Mentalist, dos Beatles e assim por diante. Seja, por exemplo, a nova temporada de Friends, a nova temporada de The Mentalist. Então, quando eles oferecem essa possibilidade, eles estão te ajudando. Então, imagina isso. Se o seu cliente não sabe como você pode continuar, ele fala, cara, eu queria tanto continuar o processo de aprendizagem com você, mas você não tem nada para me oferecer, então eu tenho que ir em outra pessoa. E tudo bem, só que é importante ter essa clareza. Não é que você não... Eu acredito que quem trabalha com desenvolvimento humano são parceiros de missão. Não tem que tirar essa ideia de concorrente para quem trabalha com desenvolvimento humano. Quem ainda pensa, cara, ele é meu concorrente, essa mentalidade egoísta, ele tá com a mentalidade de escassez. E eu acredito na mentalidade de abundância, porque quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Ou seja, quando você começa a se desenvolver e tem outra pessoa no desenvolvimento humano, e eu acredito que somos parceiros de missão. Por quê? Por que eu vejo cada uma das pessoas que trabalham com desenvolvimento humano como parceiros de missão? Porque, imagina isso, se você gosta de uma música, você ouve só aquela música? Não, você ouve outras músicas também. Então esses outros músicos são parceiros de missão. Eles não são necessariamente concorrentes. Se você gosta, vou dar um exemplo aqui de Beatles, isso não te impede de ouvir Pink Floyd e gostar dos dois e comprar o próximo álbum dos Beatles e o próximo álbum do Pink Floyd. Tá entendendo? Olha que legal isso. Então, eu acredito nos treinadores como parceiros de missão, nas pessoas que trabalham com desenvolvimento humano como parceiros de missão. Por isso o movimento transformacional, que é a nossa comunidade. O movimento transformacional é uma comunidade que une esses parceiros de missão, que une pessoas que acreditam que nós podemos fazer do mundo um lugar melhor se nós fizermos das pessoas melhores. Esse é o movimento transformacional. Lá dentro é uma comunidade onde você tem o Netflix do desenvolvimento humano, com curso de hipnose, com curso de aprendizagem acelerada, que está saindo agora, curso de ansiedade, que já tem lá dentro, sobre ressignificação de ansiedade, todos os meses com conteúdo novo, por exemplo, vai sair um curso só sobre construção de treinamento lá dentro. Então, olha que legal, quem está lá dentro tem o Netflix do desenvolvimento humano. Travou aqui, vai voltar. Voltou? Beleza. E aqui, ó, falando sobre estrutura de treinamento. Para começar, conexão. Segundo ponto que é extremamente importante, isso você tem que já preparar antes, é que você tem que preparar o que você vai oferecer dentro daquele treinamento. Qual o próximo passo dentro daquele treinamento? Tem gente que fala, Romani, eu fiz uma palestra e encheu de gente, foi maravilhoso. Beleza, e o que você vendeu lá dentro? Nada. Então você foi egoísta, porque teria gente que queria continuar o processo de desenvolvimento com você. Olha o quanto essa mentalidade muda. Ao invés de pensar, porque tem gente que pensa, cara, se ele vende é porque ele é egoísta. Não, se ele vende é porque ele acredita na transformação que ele gera e porque quem tá ali, que quiser comprar, entende que pode se desenvolver ainda mais. Por exemplo, no curso de hipnose transformacional que vai acontecer, ele é 100% gratuito. Eu vou entregar um curso completo com certificação 100% gratuito. Só que no final, no dia 27, às 9 horas da noite, vai abrir as inscrições para o movimento transformacional. E por que eu faço isso? Porque, cara, eu tô te dando um curso 100% gratuito. Se você quiser continuar nessa jornada, continuar como parceiro de missão, aí depois você pode se inscrever para ter acesso a mais estruturas e assim por diante. Beleza? Ó, estou matando a aula do Diogo Hudson aí, ó. Tem gente que falou parceiro de missão, o Diogo também. Então, olha que legal. Agora, vamos continuar a estrutura do treinamento. Chegou ali, hora do almoço, você tem que preparar uma experiência, você tem que já pensar formas. Caramba, eu posso fazer parceria com um restaurante, eu já posso pensar uma dinâmica legal antes do almoço, para o pessoal sair animado para o almoço. Eu posso pensar agora uma dinâmica legal para depois do almoço. Então isso é importante. Depois do almoço você criar essa dinâmica para que as pessoas fiquem energizadas ali depois do almoço também. O primeiro dia você tem que dar um conteúdo muito transformador. Por quê? Porque é muito importante que as pessoas saiam de lá com a sensação, caramba, só esse primeiro dia já valeu a pena, já estaria pago. Se eu fosse embora agora e não visse mais nada, só essa parte da manhã já está pago. Então, esse primeiro dia é muito importante você gerar esse conteúdo uau, para a pessoa sair, caramba, só isso aqui tá pago. Porque a reciprocidade fica muita. Se a reciprocidade está extraordinária, o que as pessoas vão fazer? Elas vão falar, cara, eu quero continuar sendo parceiro de missão desse cara.
Então o que acontece? Esse primeiro dia, você tá, vamos colocar aqui, tem diferenças, mas vamos supor aqui que você estivesse fazendo, vou montar um modelo para as pessoas que querem fazer de um dia, porque tem de um dia, de 2 dias, de 3 dias, de diferentes formas. Isso eu mostro mais dentro do movimento transformacional. Por quê? Porque imaginando que o de 3 dias eu posso oferecer o produto em determinado dia, ou no de 2 dias em determinado dia, de um dia em determinado momento. São estruturas diferentes de treinamento. Mas, por exemplo, no primeiro dia, quando eu ofereço um produto, se eu for montar um treinamento de um dia só, vamos colocar aqui, se fosse de 2 dias, eu talvez venderia alguma coisa mais barata no período da noite, ou já falaria sobre a oferta que vai ter no dia seguinte, para deixar a pessoa preparada para o dia seguinte se ela quiser comprar, porque isso deixa clareza para ela. E para que no dia seguinte ela já venha com as objeções quebradas, para que fique mais fácil a tomada de decisão. Isso se fosse de 2 dias, mas aqui não vai dar tempo de eu destrinchar o de 2 dias, o de 3, o de 4, de 5 dias, de um dia, então vou falar aqui de um dia. Então vamos lá. O primeiro dia, você começou com aquele quebra-gelo, você tem que entregar algo de extremo valor, uma dinâmica muito transformadora na parte da manhã. Vem o horário do almoço, o pessoal já achando, cara, já saiu, valeu a pena. Não precisa de mais nada, esse curso aqui já valeu a pena. Essa tem que ser a sensação. Volta depois do almoço, você tem que elevar energia. Por que você tem que elevar energia? Porque as pessoas, depois que almoçam, começa a ter uma coisa chamada eucalose pós-prandial. O que é isso? É tipo aquele soninho depois do almoço, sabe? Então, para ajudar basicamente, você comeu, você vai dar sono, né? Para falar aqui em termos mais simples. Então, você precisa elevar a energia, mudar o estado físico da pessoa. Por isso que vem aqueles exercícios, faz massagem do colega, de bate-palma, de levanta. Você precisa fazer isso para deixar o treinamento mais, a aprendizagem do treinamento melhor. Porque o seu corpo vai pedir isso. Se você ficar só falando, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai começar a dormir dentro do seu treinamento. Então é importante. Como que eu faço para criar treinamento, às vezes de 5 dias, o dia inteiro, falando ali, mais de 10, 12 horas por dia, e sempre com conteúdo, sempre as pessoas prestando atenção, engajadas. Porque tem esses momentos, isso faz diferença na aprendizagem, na transformação. Então vem um momento para que a pessoa possa se conectar, mudar a fisiologia, assim por diante. E aí, uma coisa na parte da tarde, se você tiver um convidado, você pode chamar ele, esse é um horário interessante. E aí você vem com conteúdo de muito... Ah, e outra coisa, sabe essa questão de trazer o convidado? Se você for vender algum produto ou serviço, é interessante que você possa chamar algum convidado que já adquiriu esse produto ou serviço. Porque aí dá mais credibilidade para o seu produto ou serviço. Como assim? Vou dar um exemplo. Se eu vou fazer um evento de hipnose transformacional e eu convido alguém para palestrar, quem que eu vou convidar? Eu vou convidar uma pessoa que foi aluno. Eu vou convidar alguém que é parceiro de missão. Por quê? Porque aí, se ele vai palestrar, ele é um dos alunos e ele está palestrando, o que as outras pessoas vão pensar? Caramba, então se eu quero palestrar num evento como esse um dia, eu preciso fazer inscrição num treinamento e ser um parceiro de missão. Tá entendendo o quanto isso é poderoso? Apesar de simples, o quanto é poderoso? E as pessoas se perdem totalmente. Quem me dera alguém tivesse me dado estrutura como eu estou fazendo aqui agora, quando eu comecei a fazer meus primeiros treinamentos. Eu tive que desenvolver isso, então foram anos. E eu estou passando aqui para vocês. Então, olha que interessante. Ali, quando você coloca alguém para falar e essa pessoa fala bem e essa pessoa foi um dos seus parceiros de missão, seja um mentor, isso é legal também. Se você chamar mentores seus é legal, porque você mostra por que é importante e é interessante você também convidar mentores que você teve, porque isso mostra a importância de ter um mentor e você falar sobre isso, a importância, o quanto ter um mentor acelera o processo. Por quê? Porque se você está no seu evento, as pessoas vão olhar você como sendo mentor. Então você eleva ainda mais sua autoridade, isso te ajuda para que as pessoas tomem a decisão de fazer parte do que você estiver oferecendo ali, porque elas vão ver você como uma figura do mentor também. Então, olha que legal. Falar do mentor, você pode trazer convidados que sejam parceiros de missão, que sejam de alguma forma ou alunos seus. E outro ponto que é interessante, agora vem a parte de você mostrar sua maestria. Como assim? Você mostrar o quanto você entende do assunto.
E vou dar um exemplo. Se o que eu faço, eu mostro intervenções na prática, eu mostro eu fazendo. Eu pego pessoas, às vezes uma pessoa que tem síndrome do pânico e ajudo ela a transformar aquela ansiedade, ressignificar, mostrando e destrinchando passo a passo de como é feito. Eu pego uma pessoa e ajudo ela a desenvolver estratégias, por exemplo, de aprendizagem acelerada. Eu pego uma pessoa e ajudo essa pessoa a ressignificar traumas do passado, mostrando e destrinchando passo a passo. Isso eleva a autoridade. E o que acontece? Ali ajuda a elevar a autoridade, mostra esse cara sabe do que ele está falando. E quando eu vou oferecer, olha que interessante, quando eu vou oferecer, eu não chego e ofereço direto o produto principal. Quando é treinamento assim, às vezes não. Tem algumas estratégias possíveis. Uma estratégia possível, você pode fazer a estratégia do oferta abre carteira, como assim? É a oferta de você oferecer um produto de baixo ticket para que as pessoas confiem em comprar de você. Como assim? Sabia que tem pesquisa que mostra que quando uma pessoa compra de alguém, isso faz com que ela tenha tipo, mais de 80% mais chance de comprar de novo daquela pessoa? Por quê? Porque isso, imagina isso, você vai numa loja, você comprou você comprou um chinelo na loja ali. A chance, se você precisa de um chinelo de novo, qual loja que você pensa? Aquela que você foi e comprou um chinelo. Então facilita. Da mesma forma, se você oferece um produto de entrada, isso faz você, de alguma forma, criar confiança. Eu posso oferecer um livro, eu posso oferecer um produto mais barato, tipo algum treinamento mais barato, vamos colocar aqui R$47, alguma coisa do tipo, para que as pessoas entendam como uma oferta irresistível. Só que essa estratégia do abre carteira tem que ser realmente irresistível. Não é simplesmente fazer uma oferta qualquer. Tem que ser uma oferta onde você está vendendo uma coisa abaixo do preço de custo, ou o preço de custo igual é o preço de custo. Nem que para você não ganhar nada. Só para que as pessoas falem, caramba, eu não posso perder a oportunidade. Esse cara está fazendo uma oferta incrível. Ele vai lá e comprou esse produto. Esse produto vai gerar transformação, tem que ser um produto incrível, um produto legal também. E agora, o que aconteceu? Essa pessoa confiou em você. É como se fosse, abriu a carteira, ela já mostrou que confia em você. Porque ela teve a experiência de comprar, foi agradável comprar. E outra, eu até coloco um número específico, por quê? Porque de vez em quando vai ficar a pessoa de fora. Tem gente que quer o produto e eu não tenho. Vamos supor que seja um livro. Às vezes eu estou num treinamento, tem 500 pessoas no treinamento e eu ofereço e tem 50 livros. E às vezes não dá livro para todo mundo, até porque tem gente que vai lá e pega 10 livros. Quando faz uma oferta boa, às vezes o livro preço de custo. Então olha que interessante, a pessoa fala assim, cara, eu tive uma experiência boa, então quando ele oferecer outra coisa, o que eu quero? Eu quero ser um dos primeiros a me inscrever. Então o que acontece? Logo em seguida, se você faz a oferta do seu produto principal, tem mais pessoas confiando. Essa é uma estratégia. Um exemplo de estratégia, que é outro exemplo, diferente desse, é não fazer esse pitch abre carteira, que é uma outra estrutura, que aí a pessoa fala, não vai fazer diferença. Por quê? Porque se ficar muitas ofertas no dia também, vai gerando confusão, e você precisa gerar clareza. Qual que é o outro tipo? Você fazer um pitch, uma oferta de algo muito mais caro. Como assim? Você colocar um produto de ancoragem. Vou dar um exemplo. Eu tenho vários tipos de produtos. Eu tenho um Master Trainer, que é um treinamento que eu ministro. E esse Master Trainer ele ensina a pessoa a se tornar um PhD em si mesmo e ao mesmo tempo poder ministrar treinamentos e assim por diante. O Master Trainer, esse produto, ele custa hoje R$5.000. Eu acho que é R$6.000. Ele custa 5 ou 6 mil reais. Tem que até olhar lá, fica no site. Aí beleza. Esse treinamento, que custa 5 mil, ele é o meu produto que é um ticket mais elevado. Se eu ofereço esse treinamento de 5 mil, sabe o que vai acontecer? Algumas pessoas vão comprar. Então eu vou vender. Vai ter gente interessada e pronta para comprar o Master Trainer. Ele comprou esse treinamento de 5 mil, sabe o que ele vai fazer? Ele fala, cara, gostei. Só que teve gente que não tinha condição e ficou louco para comprar um Master Trainer e não tinha como comprar um Master Trainer de 5 mil. Aí o que eu faço? Eu ofereço o que seria a minha oferta principal. Vou dar um exemplo que fosse um treinamento de R$1.500. E ele não tinha os 5 mil, mas ele tinha R$1.500. Então agora, quando eu faço a oferta seguinte e colocando energia na oferta seguinte, e aquela primeira oferta eu só faço para deixar as pessoas loucas para comprar, mas sem a condição algumas,
E não é porque eu estou enganando ninguém, é porque eu estou ajudando as pessoas que tinham 5 mil e eu vou ajudar as pessoas que têm os 1.500. E agora, olha que interessante isso. Agora as pessoas tomam a decisão e falam, cara, eu vou comprar, porque esse eu tenho condição de investir. E eu vi gente comprando aquele de 5, então esse, cara, eu posso investir. E até uma estratégia interessante quando você for fazer isso, fazer um modelo de aplicação. Olha que legal isso, gente. Porque se você tem formulário e você passa os formulários, por exemplo, que seja o produto de mais alto ticket para cada pessoa pode ser uma coisa. Talvez você pode estar oferecendo produtos de 100 mil reais. Eu, por exemplo, eu tenho uma mentoria, o meu mastermind, a minha mentoria custa 15 mil. Então, quando as pessoas vão se aplicar para fazer parte da minha mentoria, é 15 mil. E ali, o que eu faço? Cara, se eu falar, cara, quem quer comprar o produto de 15 mil, as pessoas não vão sair correndo para comprar o produto de 15 mil com tanta facilidade. Só que o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu deixo um formulário de aplicação, porque aí as pessoas preenchem para poder aplicar. Então, elas vão lá e entregam esse formulário. E através dali, eu ligo para as pessoas que podem ter interesse e faço uma entrevista. Até porque entrevista? Porque eu não quero oferecer a mentoria para qualquer pessoa. Eu quero que a pessoa que pague os 15 mil tenha resultado. Então, eu vou entrevistar ela e ver se ela está no momento certo de poder fazer essa mentoria para que eu possa ajudá-la a quadruplicar o que ela investiu na mentoria, no mínimo, para que ela possa fazer recorrentemente o que ela investiu na mentoria. Tá entendendo esse modelo? Então, o modelo de aplicação, de entregar um formulário, pedir para a pessoa aplicar, e ali eu me protejo. Como eu me protejo? Porque, vamos colocar aqui, se 3 pessoas preencher o formulário, ninguém ali fica sabendo, e não tem problema. Agora, depois que eu fiz isso, só das pessoas pensar, cara, ele tem um produto de 15 mil, quando eu oferecer o produto de 1.500, as pessoas olham e falam, caramba, é barato, eu tenho que fazer. E de repente as pessoas começam a correr para comprar o produto de 1.500. E elas começam, caramba, chegou a oportunidade, eu vou poder aproveitar essa oportunidade. E ali você entrega algo de extremo valor, você foca toda a sua energia para fazer essa oferta do produto principal, que seria ali, por exemplo, de R$1.500. Estão entendendo essa estrutura que eu estou passando aqui para vocês? E agora, olha que interessante. Eu tô falando aqui de forma totalmente informal para vocês, bastidores também. E quando chega ali, por exemplo, na parte da tarde, que você já mostrou que você é bom no que você faz, que você pode ajudar as pessoas, você fez ali a oferta, depois você vem com outra dinâmica. E nessa dinâmica é legal que você possa contar metáforas. Metáforas que mostrem transformação e ajude a pessoa também a tomar a decisão de continuar com você. Tomar a decisão de falar, cara, eu tenho que fazer esse treinamento. Eu tenho que fazer. E ali tem o chamado também, a recuperação. Que afinal, quando está acabando, vai terminar o treinamento, você pode falar, cara, teve algumas pessoas que queriam se inscrever. E por quê? Porque você tem que dar uma deadline. Fala, cara, ó, só hoje uma oferta. Até interessante, você, na hora de criar uma oferta, é importante que você responda essas perguntas na cabeça da pessoa que você está oferecendo. Por que ela deve comprar? Anota essas perguntas aí, gente. Anota essas perguntas que isso vai fazer totalmente a diferença total. Ó, por que ela deve comprar? Você tem que saber responder isso. E não você tem que saber responder isso. Você tem que fazer com que a pessoa saiba responder isso. O segundo, por que ela deve comprar de você? Por que ela não vai comprar de outra pessoa? Por que ela deve comprar de você? Isso tem que estar muito claro na cabeça da pessoa. Você tem que responder isso. E o terceiro, por que ela deve comprar agora? Por que ela não deixa para depois? Por que ela vai comprar agora? Se isso estiver muito bem respondido, ela vai tomar a decisão com muito mais facilidade. Como fazer o preço? Teve uma pessoa que falou aqui, como fazer o preço de um treinamento ou palestra? Se baseia no público-alvo? Não, se baseia só no público-alvo, não. É um parâmetro, mas você tem que, cara, eu não sou assim de, cara, eu vou cobrar tanto para uma pessoa e tanto para outra. Eu tenho preço da minha palestra, do meu treinamento. Só que se eu quero atender, vamos colocar pequenas empresas, aí sim vai ter a ver com o público-alvo. Aí eu sei que não dá para colocar o ticket muito alto. Se eu estou querendo atender grandes empresas, só multinacionais, opa, então dá para o ticket ser maior. E até uma coisa interessante, isso está muito atrelado a resultado e posicionamento. Como assim? Cara, você pode cobrar numa palestra. Vou dar um exemplo. Eu já cobrei 15 mil para fazer palestra. Então, se você pode, é posicionamento. Se você tá, como fazer treinamento em empresa, vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho, boa pergunta. Ó, mas se você se posicionar
o meu é R$ 500. Sabe o que eu olho? Eu tenho empresa. O seu treinamento de R$ 500 não consegue resolver os problemas da minha empresa. Eu já olho pensando que você não vai conseguir me ajudar. Olha que loucura é isso. Então, se você colocar o seu preço muito abaixo, uma empresa maior já olha sabendo que você não consegue resolver o que ela precisa que seja resolvido. O preço também tem a ver com posicionamento. E quanto que eu devo cobrar? Ali você tem que definir o seu posicionamento. Quem você quer atingir? E até outra coisa, você não precisa pensar só em empresa te pagar, não. Quando você está pensando em empresa, você está pensando em um cliente. Não tem nada de errado em pensar só em empresa. Mas olha, vocês aqui, vocês vão ver isso. Ó, aqui nessa live aqui tem mais ou menos 60 pessoas. Olha que interessante. Mais ou menos 60 pessoas. Nesse momento que eu estou falando agora. Ficou oscilando, tem hora que sobe, por aí vai. Então, olha que legal isso. Essas 60 pessoas são 60 potenciais empresas para me comprar. Eu estou dando esse exemplo do meu negócio, mas vocês são vidas. Para que eu vou ficar sempre correndo? E olha, eu não sei se você... Eu já dei muito treinamento em empresa. Por exemplo, eu já ministrei palestra na Coca-Cola, no Bradesco, no Sicoob, no Bretas, na Rede Pitágoras e várias outras. E eu tô contando bastidores de histórias, depois de fazer centenas de palestras. E o que eu percebi? Cara, para conseguir um fechamento, é a mesma coisa com a pessoa. Às vezes eu tinha que negociar e eu mandava... Olha que interessante, você tem que ter essa mentalidade de funil. Como funil? As pessoas que estão começando têm a alucinação de quando ela conversar com a pessoa, aquela pessoa vai comprar dela. E isso não existe quando quem trabalha, quem é uma empresa séria mesmo. Por quê? Você vai conversar, imagina isso, você vai atrair um número 10x de pessoas, talvez você converse com, sei lá, 7x, desse 7x que avance um pouco mais, que as pessoas te respondam 5x, e depois que realmente avança na negociação e mostra interesse 3x, e de repente que fala, eu vou fechar 2x, e um acaba fechando de verdade. Olha, isso vale tanto para negociação com empresa, quanto para negociação com pessoa física. Para entender como eu consegui chegar e fazer treinamento para grandes empresas. Eu listei todas as empresas que tinha na minha região e longe da minha região. Eu começava a listar tudo. O que eu fiz? Eu ligava e conversava e falava, cara, procurava as pessoas que podem resolver. E eu procurava entender a dor do cliente. Eu estudava aquela empresa antes para poder oferecer algo que aquela empresa precisava. Eu podia entrar no site e entender um pouquinho sobre a visão, a missão. Eu falava, cara, olha, você conversando com a pessoa, vamos supor que se eu estivesse dando um treinamento na área de... Ninguém acorda de manhã e pensa, eu preciso de um treinamento na área de desenvolvimento emocional para os meus colaboradores. Ninguém pensa isso. Agora, se eu chego para ele e falo assim, cara, me fala... Você tem interesse, se eu começo a conversar no sentido de algo que ele tem interesse, você tem interesse em conseguir fazer com que a sua equipe comece a trabalhar com foco na solução e que você crie uma empresa que se gerencie sozinha, uma empresa sem caos, uma empresa que comece a caminhar sem a necessidade de você ter que ficar supervisionando e olhando tudo a todo tempo, para que você não tenha que sair depois do horário de trabalho e fazendo, entendeu? Eu começo a criar necessidade. Ou você gostaria, quanto você está faturando hoje? Eu começo a entender a situação do cliente. Ou quanto que você gostaria, de, qual que é a sua meta de faturamento esse ano? Eu tenho uma conversa com ele. Quanto que é a sua meta? Cara, então, sabe o que eu ofereci? Como eu conseguia fechar contratos bons também? Que de vez em quando o cara falava assim, beleza, eu tenho a meta de tanto. Então vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar e vou fazer um treinamento ali, e se depois do treinamento a gente conseguir aumentar, vamos colocar aqui, vamos supor as vendas em 3%, e isso numa empresa grande, dependendo do setor, nossa, isso pode gerar milhões, dependendo, ou pelo menos milhares e milhares de reais, eu falo, cara, você me dá a porcentagem de 1% disso daí, e eu vou fazer aumentar em 3% do que você já faz. A sua expectativa para o mês, se for ótima, vamos supor que, estou dando exemplo aqui, você vai vender 10 milhões. Beleza, de 10 milhões aqui. Se você conseguir aumentar desses 10 milhões, vou colocar aqui 10%. Quanto que é 10% de 10 milhões, gente? É 1 milhão. Eu estou falando, não, mas vai ser... 300, então 3%, 300 mil. Então tá, eu vou fazer 3% acima da média. Vamos colocar ali, 3% acima da média. Se eu conseguir, você me dá 1%, que seria 100 mil,
O cara pode querer, só que sabe o que ele vai querer? Não, eu prefiro que pague os 15 mil. Prefiro que você pague com os 15 mil aí e vai dar o treinamento. É muito melhor. Ele vê muito mais valor no treinamento. E eu falo, cara, eu trabalho com resultado. Eu acredito no que eu faço. Só que aí você tem que realmente acreditar no que você faz. A live vai ficar salva, inclusive, o tema tá tão profundo que na hora que terminar aqui, que é 9 horas o Instagram fecha, eu vou entrar de novo com um amigo, parceiro de missão, que também trabalha ministrando treinamentos, que ele vai contar a história, como ele começou, e ajudar vocês aqui com mais conteúdo de valor. Então esse conteúdo aqui, ó, é realmente o ouro que eu tô falando aqui. O nosso objetivo é contribuir, beleza? Ó, olha que interessante. Eu tô dando esses exemplos aqui, empresa. Cara, eu falava no RH, ligava para um monte e de repente fechava uma. Às vezes ligava para 100 e fechava uma. E da mesma forma com pessoa física. E às vezes eu não preciso nem ficar procurando no RH, às vezes eu tô falando direto com a pessoa. E tem que ter estratégia, funil. Quer um exemplo? Você pode criar uma estratégia para montar vamos colocar aqui. Você não precisa pensar em começar montando um treinamento para 1000 pessoas. Você pode começar pensando assim, cara, eu posso ter um grupo de 5 pessoas que eu vou servir essas pessoas. E eu posso fazer atendimentos individuais ainda. Só que aí eu tenho atendimento individual. O cara não tem dinheiro para pagar o meu processo, meu pacote de atendimentos, que é assim que eu mostro. Vamos supor que você tem um pacote de atendimentos que custa R$3.000. Beleza. Ali o seu pacote de atendimentos custa R$3.000. Se você vai fechar com o cliente não tem 3 mil para te pagar, mas talvez ele tenha 400. E aí você tem um treinamento de um dia que custa 400. E aí você oferece para ele esse treinamento de um dia que custa 400 e você começa a fazer isso com mais pessoas. De repente você tem 6 pessoas naquele treinamento. 10 pessoas, vamos colocar aqui uma meta de 10. Você conseguiu 4 mil naquele treinamento de um dia. Só que aí você tem que ter estratégia e tem que fazer conta. Como assim? Se você também for fazer um treinamento de 4 mil e você vai alugar um lugar e o lugar é 4 mil, a conta não fecha. Você tem que ver uma coisa que seja viável. Por quê? Até um erro que às vezes quem está começando é achar que, nossa, se eu vendi um treinamento para 10 pessoas e tal, e às vezes você vai alugar um lugar e dá mais que isso. Então você tem que ter uma estratégia de olhar, peraí, onde eu posso fazer parcerias para que esse treinamento possa acontecer? Por exemplo, eu aluguei uma sala quando eu comecei a fazer. Porque eu comecei recorrentemente a dar treinamentos e eu aluguei uma sala. Depois eu comecei a alugar salas pelo Brasil. O Instituto Romani começou a ministrar formações todos os meses, 2, 3 vezes por mês em várias cidades pelo Brasil. João Pessoa, Porto Alegre, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, e por aí vai, para várias cidades. E aí veio o coronavírus. E olha que legal, o coronavírus trouxe a ideia que eu já estava querendo há muito tempo fazer, do movimento transformacional. E essa ideia, cara, eu fiquei tão apaixonado e a gente vai melhorar tanto. Ó, saibam, quem tá lá dentro, se prepara, porque muita coisa boa tá por vir. Tem muita coisa boa por vir. A gente vai melhorar cada vez mais as experiências de quem tá ali junto com a gente. Vai ter um conteúdo só sobre isso aqui. Vocês estão achando isso aqui legal? Gente, quem está no movimento transformacional vai ter tudo mais e mais de destrinchado. Eu vou mostrar a estrutura, abrir a estrutura de todos os meus treinamentos, como fazer de um dia, de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias, montar o processo de workshop, até para vocês entenderem a diferença. Uma palestra é uma palestra, o conteúdo ali geralmente vai girar vamos colocar aqui, entre 30 minutos a 2 horas. Isso é uma palestra. Um workshop, ele é mais prático e ele tende a ter um tempo maior, pode ser ali entre 2 horas a 4 horas. Passou disso daí, você já pode começar a chamar de treinamento. E aqui, um curso seria quando já passa vários dias, às vezes tem intervalo também entre os dias. Por exemplo, eu vou fazer um curso 100% gratuito para vocês. Eu quero convidar você também a prestar atenção na estrutura que eu estou fazendo. Porque eu estou entregando conteúdo, estou mostrando muito valor, e ao mesmo tempo estou mostrando a estrutura. Eu gero valor para vocês. Quem gostar, e olha aqui, quem aqui é do movimento transformacional? Ó, sou transformacional, tô amando. Quem é do movimento transformacional, digita transformacional aqui embaixo. Quem é do movimento transformacional, digita transformacional aqui embaixo. Digita aí para eu saber. Quem é do movimento? Quem já está no movimento transformacional, digita transformacional, que são os parceiros de missão que eu quero dar aqui, ó. O Renato, parceiro de missão, ó. Estou em todos os cursos, muito conteúdo, muita transformação. A Neu Rodrigues, parabéns, parceiro de missão. Aqui a galera. O Arpan, eu tô tentando descobrir seu nome, Arpan, depois você deixa aí. Parceiro de missão. Esse é o Bruno, transformacional. Lorena, transformacional. Paula, transformacional. Olha os parceiros de missão. Olha que lindo isso, gente. Isso aqui são os parceiros de missão.
E eles sabem do que eu tô falando, lá tem conteúdo pra caramba. Aqui é a Inês, parceira de missão, seja muito bem-vinda aqui nessa live. O Fernando, então olha que legal. Isso nós formamos uma comunidade que acredita que é possível fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. E olha que interessante, eles receberam o curso gratuito também. Eles gostaram do curso gratuito, mas eles decidiram, cara, é muito melhor se eu estiver ali no grupo fazendo com parceira de missão, tem ali para poder tirar dúvida, eu sou avisado do que o Instituto Romani está fazendo, é muito melhor para mim. Então, ó, é um curso seu, teve uma pessoa que falou aqui, ó, olha que interessante, vai ter o curso 100% gratuito. Se você não está inscrito, vai lá no link da bio do Instagram e se inscreve. 100% gratuito de hipnose. Quem quer aprender hipnose, está na hora, chegou o melhor momento. 100% gratuito, só para quem estiver ao vivo, do dia 24 a 27 de agosto. E no dia 27 tem a oferta do Movimento Transformacional, que tem toda a gravação do curso, todo destrinchado passo a passo e com novos cursos todos os meses, como se fosse uma plataforma do Netflix, com conteúdo novo para vocês continuarem em evolução permanente, e a comunidade, para que não seja só os conteúdos, a comunidade é melhor ainda do que os conteúdos. Beleza? Comecei como um visualizador e agora estou preparando uma live com o Mestre Romani. Olha que legal, ó. O Renato falando, nós vamos fazer uma live juntos. Então, essa é uma forma de conexão. Tem gente que fala, Romani, eu queria fazer uma live com você um dia. Primeiro passo, tem que fazer parte do movimento. Então, pessoal, são parceiros de missão. Já está aqui, ó, finalizando o último minuto dessa live, mas vocês sabem que tem outra em sequência. Vocês sabem disso. Então, já prepara aí, porque o conteúdo que está por vir agora vai ser com o Marcelo Lima. Esse cara é uma fera dos treinamentos, parceiro de missão também, e ele vai falar sobre como construir treinamentos, como ele começou a jornada de treinamentos dele também, entender mais sobre as estruturas. E olha que interessante, vocês viram, eu compartilhei aqui brevemente como foi a minha, mas eu já dei muito conteúdo bem profundo sobre ideias de estruturação de treinamentos para vocês. E quem trabalha com desenvolvimento humano pode trabalhar com atendimento? Pode trabalhar com atendimento em grupo? Pode trabalhar com treinamento? Pode trabalhar com workshop? Sim. Palestras? Sim. Pode trabalhar com curso online? Sim. Construção de comunidade online? Sim. Então tamo junto, eu quero ver você crescendo, você se desenvolvendo e daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, vamos começar a nossa outra live. Grande abraço, vamos fazer desse mundo um lugar melhor, beleza?